Nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte, a gente vai conversar sobre direito administrativo hoje, especificamente atos administrativos e as suas espécies. Espécies de atos administrativos, aula 5 de ato administrativo, e a gente dá continuidade à sua preparação para concurso público. Aula 5, espécies de atos administrativos. A gente vai analisar agora de forma sistematizada esse conceito de atos administrativos, né? Belezinha? Vamos lá, olha só que bacana. Trata-se de classificação doutrinária a respeito dos atos administrativos. Quando a gente fala em ato administrativo, tudo é doutrina. Tudo é doutrina. Tudo bem que existe uma lei no Brasil, que é a Lei de Ação Popular. E essa lei fala muito dos atos administrativos, fala dos requisitos do ato, da nulidade, do aproveitamento e tal. Nós também temos a lei do processo administrativo, que fala da convalidação de atos administrativos, da recuperação de atos administrativos, mas de toda forma, a parte essencial dos atos administrativos está aqui, é doutrina. E aí a gente tem essa classificação de espécies de atos administrativos e nós vamos trabalhar agora com ela. Olha só, nós temos um ato administrativo normativo, um ato administrativo ordinatório ou ordinário, um ato administrativo negocial, uma classificação de atos administrativos como enunciativos e os punitivos. Tudo isso aqui é classificação da doutrina e ela aparece em prova de concurso. Vamos lá? Olha só, atos administrativos normativos. O que a gente tem aqui de importante, de interessante para verificar agora, nesse momento, a respeito dos atos administrativos normativos. São atos praticados no exercício do poder regulamentar. Está lembrado do poder regulamentar do ato administrativo? Então, quando eu exerço o poder regulamentar dos atos administrativos, eu estou concretizando um ato administrativo da espécie normativo. Essa é a grande sacada aqui, né? Você linkar o poder e o respectivo ato, aí tudo fica mais tranquilo. Via de regra, estão à disposição dos chefes das instituições, por exemplo, presidentes, superintendentes, ministros, secretários, eles exercem o poder regulamentar dentro da administração pública. Portanto, eles podem fazer o exercício do poder regulamentar justamente fazendo uso de um ato administrativo normativo. O ato administrativo normativo é um ato de regulamentação ou de regulação. Existe diferença nas duas palavrinhas, né? Regulação é uma referência expressa às agências reguladoras, ao passo que regulamentação, você está falando aí da regulamentação administrativa feita, por exemplo, por uma Secretaria Municipal de Cultura, né? Quanto a isso, a gente tem que saber essas diferenças, porque em prova tudo pode acontecer, né? Então, olha só, quando a gente fala dos atos administrativos normativos, a gente está falando da administração pública exercendo uma função atípica. Olha que bacana. Lembram das funções de Estado? Sim, lá do direito constitucional. Por isso que o estudo é sistematizado, né? Funções de Estado eu tenho o judiciário, eu tenho o executivo e nós temos o legislativo, ok? O judiciário, executivo e legislativo são funções de Estado. O judiciário faz o quê? Sua função principal? Julgar. O executivo faz o quê? Sua função principal? Executar, você pode colocar administrar também, né? Administrar, maravilha. E o legislativo, faz o que o legislativo? Legislar, belezinha? Sussa, tranquilos? Agora, essas funções aqui são funções típicas, né? Funções típicas, funções principais de cada poder. O judiciário tem uma função atípica, administrar. Uma outra função atípica, legislar. E o executivo tem uma função atípica, que é legislar, e uma função atípica, que é julgar. E o legislativo tem uma função atípica, que é julgar, e uma função atípica, que é
administrar. Agora, eu vou te mostrar onde é que está o poder regulamentar. Judiciário e executivo. Função atípica. Legislativo. Não, legislativo, a função dele é legislar. Então tá aqui, ó. Então tá aqui. O judiciário e o executivo têm uma função atípica que é legislar. Essa função atípica de legislar é o poder regulamentar. E com ele, esse poder regulamentar é exercido através de atos normativos da administração pública. Atos administrativos normativos. Pô, e o legislativo não exerce o poder regulamentar? Exerce, mas está dentro da função típica dele. Aqui ele consegue regulamentar. Na verdade, não. Na verdade, não é aqui. Deixa eu fazer uma correção. O legislativo vai exercer o poder regulamentar dele aqui, ó, na função administrativa dele. Aqui ele exerce o poder regulamentar. Por quê? Porque aqui ele está praticando o ato administrativo. E aqui, como legislar, ele pratica ato legislativo. Tá? Ele não pratica ato administrativo, são atos legislativos. Como aqui eu tenho atos judiciais e aqui eu tenho atos do executivo. Tá? Então, as funções de Estado que a gente estuda lá no artigo 2º da Constituição Federal de 1988 tem uma repercussão enorme dentro do direito administrativo. Eu fundamento o poder regulamentar da administração justamente aqui, nas funções típicas e atípicas de Estado. Tá vendo? Tem que estudar as duas matérias, não dá para você pensar numa só. E quando a gente analisa, por exemplo, espécies de atos administrativos e passa a analisar o ato normativo, a gente vai buscar o fundamento de validade desse poder normativo, desse exercício do poder normativo aqui, ó, na função atípica de cada uma das funções de Estado. Você pode chamar de poderes do Estado, poder judiciário, executivo, legislativo, tanto faz. Mas a gente acabou de identificar fisicamente, digamos assim, o endereço do fundamento do poder normativo e, respectivamente, dos atos administrativos normativos. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Vamos lá que a gente vai fazer ainda mais coisas nessa aula de hoje, vai conversar mais sobre assuntos bem interessantes e desossar essa situação de atos normativos, né? Olha só que bacana esse aqui, ó. São atos com determinações gerais. Ou seja, regras gerais, né? Não se dirigem especificamente a uma pessoa, mas a pessoas indeterminadas, porque essa é uma característica da norma. A norma, segundo a Lei de Introdução ao Código Civil, sim, a Lei de Introdução ao Código Civil, ela se aplica inclusive em outros ramos do direito, além do direito civil. A Lei de Introdução ao Código Civil, ela traz para nós características sobre a normatividade. E uma das características é o fato de que a lei tem que ser genérica, tem que ser geral, para pessoas indeterminadas, porque senão eu não tenho na lei uma característica dela que é a universalidade. E a universalidade é extremamente importante para a legislação. Se para a legislação a universalidade é extremamente importante, porque faz parte da ideia de normatizar, de fazer normas, eu preciso entender que para regulamentar por meio de atos administrativos, eu também preciso necessariamente de produzir atos administrativos normativos universais, gerais, de imposição para todos. Eu não posso fazer um ato normativo para uma pessoa especificamente. Até posso, mas aí ele seria um ato concreto, de efeitos concretos, né? A doutrina afirma que são leis em sentido material, né? É uma classificação. Por que lei em sentido material? Porque você está materializando uma previsão legal pelo ato administrativo normativo, né? A finalidade não é simplesmente repetir o que se encontra enunciado na lei,
mas garantir a execução da lei. Isso aqui é muito bacana, né? Você garantir a execução da lei, você tem um ato administrativo regulamentar que vai dar fiel cumprimento à lei. Porque o que acontece no direito? A Constituição Federal de 1988, ela, na maioria das vezes, precisa de regulamentação. O que seria essa regulamentação? Uma norma inferior a ela, que detalha a execução de um direito. Beleza? Detalha a execução de um direito. Esse detalhamento, via de regra, é feito por lei. Via de regra é feito por lei. Porém, existem algumas situações que a lei precisa de um regulamento para ela. Regulamento. E esse regulamento vem por um ato administrativo normativo. Então, olha a situação do nosso sistema jurídico. Boa parte do nosso sistema jurídico é baseado, boa parte não, todo ele é baseado na Constituição. E muitas vezes a aplicação da Constituição depende de uma lei. E em alguns casos a lei necessita também de regulamentação. E essa regulamentação pode vir por um ato administrativo normativo, exatamente essa espécie de ato que a gente está estudando agora. Tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, ato administrativo, lei, Constituição. Essa linha vermelha, ato administrativo, lei, Constituição, a gente chama isso aqui de teoria do fundamento de validade. Teoria do fundamento de validade. Esse ato regulamentar só tem validade se ele estiver escorado numa lei. E essa lei só tem validade se ela estiver escorada na Constituição. E a Constituição, ela busca fundamento onde? Norma hipotética fundamental. Norma hipotética fundamental. Isso aí é a teoria da Constituição, aplicada ao direito administrativo. Então perceba que quando você pratica um ato administrativo, você não pratica ele de forma isolada. Você pratica ele porque existe um sistema legislativo, um sistema jurídico, um sistema de direito que te permite executar um ato nessas condições. Você não está agindo sozinho quando pratica um ato administrativo. Você age em conjunto com outras normas e com outros parceiros do direito. Por isso que o direito não pode ser analisado de forma isolada, né? Uma matéria específica isolada da outra. O direito necessita ser analisado em conjunto, para que você tenha uma visão global de todo o assunto, né? E rimou, né, cabeça? Pois é, a cabeça faz rima com o direito, né? Um dia eu vou chegar no padrão de um professor bacana que tem aí de direito administrativo que ele canta, né? Canta, toca, faz musiquinho, espetáculo as aulas do cara, né? Cabeça não dá conta, cabeça não sabe tocar nada, né? A única coisa que cabeça manja legal aí para fazer as aulas é o computador, né? E falar besteira para vocês, para ver se vocês não dormem, né? Porque tem hora que esse direito é chato, mais chato do que eu, né? Então, olha só, a finalidade não é simplesmente repetir o que se encontra na lei, mas sim garantir a execução da lei. Por isso, o ato administrativo normativo assume grande papel de regulamentador da aplicação da lei. Muitas vezes eu não consigo aplicar uma lei se não tiver um ato administrativo normativo dando conta do recado. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos lá. Olha só, finalidade de regulamentar, detalhar, explicitar a lei, ou seja, dar dicas interessantes para concurso é o seguinte, você pode pegar o ato normativo regulamentar e estabelecer o seguinte, que o ato regulamentar detalha a aplicação da lei. Vou te dar um exemplo.
A todo trabalhador que trabalha além da sua carga de trabalho normal de 8 horas diária, se ele fizer horas extras, ele tem o direito de receber um adicional por hora extra de 50%, não é isso? Ótimo. E aí? Como é que paga isso? A Constituição não fala. A Constituição não fala a forma de pagamento do adicional de 50%. A CLT também não fala. A CLT só diz que tem que pagar, mas não fala como paga. E aí, como é que faz? Ato regulamentar. Eu estabeleço um ato normativo regulamentar dizendo o seguinte: servidores públicos civis da União que trabalhem além do horário, façam hora extra, receberão 50% do valor da hora extra quinzenalmente, com débito em conta, e o recolhimento previdenciário e o recolhimento de imposto de renda pertinente a esse adicional será descontado quando do pagamento do salário mensal. Pronto, detalhei, apliquei. Ou mais, só é devida a hora extra quando a hora extra for agendada. Ô cabeça, é doido agendar a hora extra? Sim, lá no Ministério Público da União, se você quiser fazer hora extra, você tem que agendar. E tem que receber a autorização da chefia para fazer hora extra. Louco, né? Mas tem. Regulamentação. É para isso que servem atos administrativos normativos. Os atos normativos podem ser ainda classificados como atos normativos primários, por exemplo, decretos regulamentares do Executivo. Está lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Atos normativos secundários, atos normativos primários, os decretos autônomos, né? Atos normativos secundários, os decretos regulamentares. São regras em abstrato, diferentemente dos atos de efeito concreto. Essa classificação aqui é doutrinária também, mas de fato existem. Os decretos autônomos, que funcionam quase como se fosse uma lei, né? E os decretos regulamentares, que têm essa finalidade de dar justamente a execução fiel da lei, tá bom? Olha só o que a gente tem mais. Em razão da abstração, o ato normativo não pode ser objeto de mandado de segurança. Deixa o cabeça arrumar aqui, porque tem um erro de digitação ali. Olha só. Em razão da abstração, o ato normativo não pode ser objeto de mandado de segurança. Maravilha, olha que legal. E isso tem a ver com uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 266. A súmula 266 proíbe mandado de segurança contra a lei em abstrato, lei em tese. Eu não posso ajuizar o mandado de segurança contra uma lei. Eu tenho que ajuizar o mandado de segurança contra um ato que viole um direito líquido e certo que eu tenho. E se esse ato for um ato normativo, administrativo, tudo bem, cabe mandado de segurança para solucionar o meu problema. Mas eu não posso atacar o ato sem ter sofrido prejuízo algum. Eu vou atacar o ato porque o ato existe, que é o que a gente chama de norma em abstrato. Então, seguindo esse raciocínio do Supremo Tribunal Federal, estabelecido na súmula, e essa não é a súmula vinculante, é uma súmula geral e bem antiga, por sinal, do Supremo Tribunal Federal, seguindo esse raciocínio que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, não cabe também mandado de segurança contra o ato normativo em abstrato. Não cabe. Eu não posso questionar um ato normativo em abstrato, exceto quando ele viola algum direito líquido e certo que eu tenho. Aí eu posso, tá bom? Tem uma diferença enorme nessa história toda. Admite-se o mandado de segurança em caso de ato normativo, quando o ato normativo se tratar de efeito concreto. Aí sim, né? O ato normativo abstrato, a gente não vai impetrar mandado de segurança com ele. Mas se ele tiver efeito concreto, ou seja, é uma normatização dirigida especificamente para a minha pessoa, ou para um grupo determinado de pessoas, que aí ele perde a característica de generalidade, aí sim é perfeitamente possível impetrar um mandado de segurança. Dei um exemplo aqui de uma regulamentação específica para uma casa de shows. De repente a casa recebe uma regulamentação só para ela, né? E esse ato normativo fere algum direito que ela tem, de repente, da livre iniciativa, do exercício da propriedade, enfim. Aí ela pode manusear, sim, um mandado de segurança. Mas em abstrato, eu tenho que seguir a regra da súmula aqui. Tudo bem que a súmula fala em lei, mas eu posso adotar esse raciocínio sem problema algum para os atos administrativos normativos. Belezinha? Olha o que a gente tem aqui agora. Exemplos de atos normativos.
decretos, regulamentos, instruções normativas, muito comum no âmbito da Receita Federal e da Delegacia Regional do Trabalho, regimentos, resoluções, lembrar ainda das resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, resoluções do Conselho Nacional de Justiça, deliberações, tudo isso aqui são exemplos de atos administrativos normativos. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então agora a gente vai conversar sobre atos administrativos normativos, exatamente. É uma segunda espécie, uma segunda classificação dos atos administrativos, e essa classificação doutrinária leva em conta isso aqui, ó, atos administrativos ordinatórios. Atos administrativos ordinatórios, também conhecidos como ordinários, tá? Como ordinário, porque é um ato comum, é um ato tranquilo, é um ato que pode ser praticado por qualquer ente da administração. Mas vamos lá, são atos internos. O que são os atos administrativos ordinatórios? São atos internos destinados aos servidores públicos. Esses atos são aqueles de aplicação no âmbito do próprio órgão, né? Na parte interna do órgão. Geralmente são atos para regular algum tipo de situação, alguma rotina de trabalho, enfim, algum detalhamento necessário para você poder executar a atividade administrativa. Daí a ideia de ordinatório, de pôr ordem, de regulamentar a organização de um trabalho. Não se confundem com atos regulamentares, mas eles podem trazer regras muito simples de fluxo de trabalho, que na verdade não estão expondo aí qualquer tipo de regulamentação. Aliás, é interessante observar que o ato ordinatório, ele está vinculado ao exercício do poder hierárquico. Sim, exatamente. Ó, a gente vai trabalhar no ato ordinatório com o poder hierárquico e não com o poder regulamentar. Tá? O poder regulamentar ficou por conta dos atos normativos que a gente acabou de conversar. Então, olha só. Veiculam determinações concernentes aos trabalhos do órgão, ou seja, a atividade administrativa. Vou te dar um exemplo. Abertura das portas do órgão. Qual é o horário de abertura e qual é o horário de fechamento? Está aqui. Uma outra possibilidade para você utilizar de um ato ordinatório, uso de telefonia do órgão. Você pode baixar uma regrinha ou uma instrução dizendo o seguinte: quando for realizar ligações interurbanas, utilize a concessionária de serviço telefônico X. Né? Evite utilizar ligações para celular, evite utilizar a telefonia fixa, utilize o terminal móvel que o órgão tem à disposição. Enfim, são regras de funcionamento, são dirigidas para o público interno, servidores, comissionados, terceirizados, enfim, é o pessoal que trabalha, que faz funcionar a máquina, e esses atos ordinatórios é para pôr ordem no funcionamento do órgão público. Belezinha? Sussa? Tranquilos? São atos decorrentes do poder hierárquico, exatamente. Quando a gente fala em poder hierárquico, a gente está falando justamente nessa capacidade que a administração tem de se organizar. Eu sei que a auto-organização é uma característica da autonomia lá das unidades federadas, a gente vê isso lá no direito constitucional. Mas essa capacidade de auto-organização que a administração tem passa justamente pelo poder hierárquico. Quem está na cúpula da administração pode dizer exatamente como quer que a administração funcione. E esse é um ponto muito bacana da administração pública, que a gente enxerga o poder hierárquico como um grande poder dentro do direito administrativo, e dele você tem aí um monte de outros poderes que são decorrentes. Por exemplo, do poder hierárquico eu tenho como decorrência o poder disciplinar, poder regulamentar, todos eles estão conectados. Não há possibilidade de trabalhar na administração pública de forma isolada, ignorando um poder e outro. Esses poderes são todos interligados uns nos outros. É por isso que a gente fala, de uma forma muito tranquila, que o exercício do poder hierárquico
autoriza, por exemplo, a prática de atos administrativos ordinatórios, diferente dos normativos que são decorrentes do poder regulamentar, exatamente. Em uma escala hierárquica, olha que bacana, em uma escala hierárquica, os ordinatórios são inferiores aos normativos. Então, olha só, você, meu amigão, que está aí estudando, você, bonitona, amigona do LAC que está aí estudando, se você quiser se classificar numa escala hierárquica poderes, você obviamente poderia fazer o seguinte: olha, eu tenho um poder hierárquico e depois eu tenho um poder regulamentar, um poder disciplinar e por aí vai. Os atos eu posso fazer a mesma coisa. Os atos normativos, em tese, eles estão acima, numa escala hierárquica, dos atos ordinatórios. E por quê? E por que eu posso falar isso para você, meu amigão do Periscope, que também está assistindo esse pedacinho da nossa aula aqui no LAC Cursos? Eu posso falar isso por uma razão muito simples. As ordens de organização, de funcionamento, elas são baseadas em quê? Em regulamentação. E são baseadas em normas. Vamos voltar para o nosso rabisco aqui, né? Cabeça gosta muito de rabiscar, porque isso facilita pra caramba o entendimento sobre determinadas coisas. Então eu tenho aqui um ato ordinatório, E este ato ordinatório, ele vai tratar de quê? De uso de telefonia no órgão. E aí ele estabelece uma regra qualquer lá para telefonia no órgão. Essa regra que ele estabelece para o uso de telefonia no órgão, uma diretriz de trabalho para o uso da telefonia do órgão, ela vai buscar fundamento de validade, onde? Num regulamento. Sim, porque a administração pública não pode impor nenhum tipo de restrição ou nenhum tipo de funcionamento se não tiver amparado por um regulamento. E esse regulamento pode ser um ato administrativo normativo. Daí a ideia de hierarquia, o ato ordinatório está abaixo de um ato normativo. Este ato normativo, que é o regulamento, ele vai encontrar seu fundamento de validade onde? Na lei. E a lei vai buscar seu fundamento de validade onde? Onde? Aqui, ó, na norma das normas, na Constituição Federal de 1988. Aí vocês podem perguntar, mas e a Constituição Federal vai buscar fundamento de validade onde? A Constituição Federal vai buscar fundamento de validade na... Quem é que lembra? Aí? E aí, meu amigão, você lembra? Cabeça, você falou agora há pouco, Cabeça, falou na norma, vai lá, manda aí, na norma hipotética fundamental. Ah, gurizão, muito bem. Aí você anotou o que veio em aula. Aí você preencheu o seu caderninho, suas anotações e conseguiu informação bacana para a sua prova, para a sua preparação. Olha só onde é que nós viemos parar. A gente estava num ato administrativo ordinatório que vai restringir ou impor algumas restrições para o uso de telefonia no órgão. Esse ato, essa imposição, que é para o público interno, só pode acontecer porque existe um regulamento dando base, dando sustentação para isso aqui. E esse regulamento só existe porque ele tem amparo legal. E a lei só existe porque ela está autorizada a existir pela Constituição Federal. E a Constituição Federal encontra sua estrutura, seu respaldo, justamente na norma hipotética fundamental. Esse esqueminha aqui se chama teoria do fundamento de validade. Ela é aplicada no direito constitucional, sim, para explicar a necessidade que uma lei inferior, uma norma inferior, precisa buscar fundamento numa norma superior. E o que eu fiz? Eu trouxe esse raciocínio para te mostrar que os atos administrativos eles estão amparados pela teoria do fundamento de validade. Isso tem a ver com a pirâmide de Kelsen. Está lembrado da pirâmide de Kelsen? Olha lá quem é que eu tenho no topo. Constituição Federal, depois emenda constitucional, depois leis, de forma geral leis, né? Inclua aí medida provisória e decreto autônomo. E aqui embaixo,
atos. Nessa pirâmide de Kelsen aqui, quem é que está por baixo? Ato administrativo. Busca fundamento de validade onde? Na lei, que por sua vez busca na emenda constitucional e que por sua vez busca na Constituição. Por conta dessa teoria do fundamento de validade, eu posso atacar um ato administrativo por meio de uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Fica ligado, fica esperto. As coisas não funcionam sozinhas. A gente tem a interligação. É aí que vem a grande sacada do LAC de te dar uma preparação sistematizada. É por isso que a gente gosta de trabalhar com mais de uma matéria. Né? Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos voltar para o nosso ato ordinatório. E aí a gente vai dar continuidade ao estudo sobre atos ordinatórios e verificar mais detalhes sobre a existência, sobre a razão, sobre a finalidade, para que servem, quem pode se utilizar de um ato desse tipo, né? Então, olha só. O ato é decorrente do poder hierárquico, diferente do ato normativo, que são decorrentes do poder regulamentar. Em uma escala hierárquica, os ordinatórios são inferiores aos normativos. Beleza. Os ordinatórios são praticados com base nos normativos. Lembraram da teoria do fundamento de validade. Show! Era exatamente isso que a gente tinha para conversar. E aí eu vou te mostrar agora exemplos de atos ordinatórios. Por exemplo, o que a gente tem aqui? Instruções, circulares, avisos, portarias, ordens de serviços, ofícios e despachos. Bacana, né? Esses são alguns dos exemplos de atos administrativos ordinatórios, que eles se prestam justamente para quê? Se prestam para organizar o fluxo de trabalho dentro da administração pública, dentro de uma instituição pública qualquer. E esses atos aqui podem ser praticados por chefes, por diretores, por superintendentes, podem ser praticados por presidentes de órgão. Ou seja, quem ocupar algum cargo de chefia, de direção, de assessoramento também, né? Posso até incluir aí o assessoramento, que tenha responsabilidades sobre o funcionamento do órgão, poderá se utilizar de um desses atos aqui. Instruções de uso, né? Circulares, a gente conhece muito o ofício circular. Avisos, olha só... Lá no Ministério Público Federal, vez por outra, a gente recebe um aviso. Está proibido usar os vasos sanitários dos banheiros porque acabou a água. Sai um aviso lá no comunicador, imediatamente todo mundo fica sabendo. Isso é um ato administrativo ordinatório, não pode usar o vaso sanitário, tá? Portarias. Eu estabeleço uma portaria que determina o funcionamento do órgão, horário de abertura, horário de fechamento, ordem de serviço. Esse é um ato ordinatório muito comum. A ordem de serviço, estou dando uma ordem de serviço de fotocópia de um processo. Pode ser, né? De um livro que vá ser de alguma maneira digitalizado com autorização do autor e da editora. E isso pode ser feito por uma ordem de serviço. Ofícios que se prestam para comunicações e despachos em geral. São atos ordinatórios, são atos ordinários, são atos comuns e eles podem ser praticados na estrutura da administração para regular algum funcionamento, alguma atividade interna. Beleza? Maravilha? Sussa? Tranquilos? Pessoal, agora a gente vai falar dos atos negociais. E esse é um outro ponto super bacana do direito administrativo. É outra espécie de ato administrativo. A gente vai falar agora dos atos negociais. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos lá. Atos administrativos negociais são atos decorrentes do exercício do poder de polícia. Olha que bacana. A gente vincula o ato negocial ao exercício do poder de polícia. Mas pode isso, cabeça? Claro que pode. Porque o exercício do poder de polícia nada mais é do que a fiscalização dos interesses privados, dos interesses particulares, das liberdades individuais. Você, por exemplo, quer sair dirigindo um veículo. Não é isso? Aí você vai lá, compra o veículo e sai dirigindo numa boa? Negativo. Antes você tem que ter um aval do poder de polícia estatal dizendo que você
pode dirigir e você também pode dirigir. Aí você ganha aquela CNH, aquela carteirinha para pilotar. Ganha não, né? Tem que conquistar, tem que aprender a dirigir para não fazer besteira no trânsito, né? O que é isso? Um ato negocial. Por que ato negocial? Porque para você exercer uma liberdade que você tem de transitar, de dirigir, de ter propriedade de veículo automotor, você precisa de um aval do Estado, especificamente para a condução do seu veículo automotor. E esse aval se chama Carteira Nacional de Habilitação. Isso é exercício do poder de polícia, a gente está dentro de um ato negocial. Então, olha só, são atos decorrentes do exercício do poder de polícia na administração pública. Limitam o exercício das liberdades constitucionais e individuais. E aqui eu quero te chamar a atenção para um negócio muito bacana, né? Os direitos constitucionais, os direitos fundamentais previstos na Constituição da República, tanto aqueles que tocam o indivíduo como aqueles que tocam a coletividade, né, um grupo maior de pessoas, o que rola? Eles sofrem limitações do poder de polícia. Exatamente, porque eles não são direitos absolutos. E aí eu posso te falar o seguinte, posso te questionar do seguinte: é possível um ato administrativo, olha o que eu vou perguntar, é possível um ato administrativo negocial limitar um direito constitucional fundamental do indivíduo previsto no artigo 5º, por exemplo? Olha que legal, né? E a gente começa o questionamento para explicar uma outra situação. Quando a gente pensa justamente nesse ponto de que um ato administrativo negocial pode, ao menos em tese, limitar um direito constitucional, você pode pensar assim, pô, cabeça, mas aí eu tenho um ato administrativo que está na base da pirâmide, limitando um direito constitucional que está no ápice da pirâmide. A norma mais importante do país está sofrendo limitação de um ato normativo, ou melhor, de um ato negocial. Sim, isso é perfeitamente possível, e eu vou te dizer por quê. Vamos voltar aqui, ó. Artigo 5º, características dele: direito fundamental. Beleza? Tranquilos? Ele é uma cláusula pétrea. Beleza? Tudo bem? Cláusula pétrea. Este artigo 5º aqui está na Constituição Federal de 1988. A norma mais importante do sistema jurídico brasileiro, do sistema legislativo brasileiro. A Constituição Federal de 1988 é a norma mais importante do país, e isso é inquestionável, tá? Tudo bem que tem o pessoal da área do direito do trabalho, minha esposa é do direito do trabalho, ela trabalha no TRT. Eles falam lá que a norma mais importante é a CLT. Sem ofensa, galera do Periscope. Desculpa a risada, vocês também, meu amigão e minha amigona do LAC Curso. Mas não dá para encarar essa, né? A CLT vai ser mais importante que a Constituição Federal, talvez só se for lá para o trabalhador e para a Justiça do Trabalho, né? Mas o fato é que nós temos um sistema de supremacia constitucional. É a norma mais importante do sistema jurídico, sistema legislativo, sistema de normas brasileiro. Então, a pergunta é, pode um ato negocial, por exemplo, limitar um direito fundamental previsto na Constituição? A resposta, sim. Vou te dar um exemplo concreto. Direito de propriedade. Direito de propriedade. Você tem uma casa e você quer habitar a casa. Quer direito mais tranquilo e mais simples que esse? Você tendo uma casa e quer habitar a sua casa? Isso é o básico. Isso é direito à moradia. Isso está vinculado à dignidade humana, né? Então você tem uma casa e quer habitar na sua casa. Você não vai dormir na calçada, você não vai dormir dentro do carro, você vai dormir na sua casa. Você vai desenvolver suas relações domésticas e íntimas na sua casa. Direito constitucional. Proteção da casa. Tem uma série de dispositivos do artigo 5º que protegem a casa, a habitação da casa e o indivíduo e as suas respectivas liberdades. Aí, eu tenho um ato negocial que diz assim: não pode habitar até
autorização municipal. Que é isso, cabeça? Agora a prefeitura que vai dizer se eu posso morar na casa ou não? Sim, exatamente. Você, meu amigão, já ouviu falar do termo habite-se? O habite-se é um ato administrativo negocial que quem emite é a prefeitura, porque a prefeitura detém competência constitucional para assuntos de interesse local. Isso faz parte do poder de fiscalização administrativa, poder de polícia administrativa. Você não poderá habitar uma casa recém-construída sem antes receber um aval da prefeitura. A prefeitura vai te dar um documento e vai falar assim, olha, a sua casa tem condições de habitação. Está autorizado o uso desse imóvel como casa, como habitação familiar. Habite-se. Quer outro exemplo? Alvará. Exatamente. Você quer montar um negócio na sua empresa, vai precisar de um alvará. Você não vai poder montar um negócio sem o alvará. Poder de fiscalização, ato negocial, limitando direitos constitucionais. Cabeça, como é que pode um ato administrativo cercear, limitar uma garantia constitucional prevista no artigo 5º? Lembre-se desse princípio. Supremacia do interesse público sobre o privado. Sim, é por causa dele. A administração pública, nesse momento, quando ela está executando uma fiscalização de uma liberdade individual, ela está agindo no interesse da sociedade, ela está agindo no interesse da coletividade, ela está buscando garantir a segurança física e jurídica de uma habitação, de uma casa simples, uma casa qualquer. É por isso que ela pode limitar. A própria Constituição autorizou no nosso sistema administrativo que, em razão da supremacia do interesse público, que é maior que o interesse privado, limite-se o seu direito de propriedade e uso do seu imóvel, condução do seu veículo. Ficar ligado, ficar esperto, né? O direito constitucional também é importante aqui para os atos administrativos negociais. Belezinha? Então vamos voltar para os nossos atos administrativos negociais. Agora você tem uma base constitucional até para fazer dissertação em prova de concurso público sobre atos administrativos. Vai falar lá para o seu examinador que o ato administrativo negocial está vinculado ao poder de polícia da administração, que por sua vez está vinculado à supremacia do interesse público. Rapaz, bonitona. O examinador até brilha o olho dele quando ele for ler esse tipo de coisa. E se montar uma questão de múltipla escolha mais complexa, você vai ter condição de peitar a questão, responder com firmeza e com segurança e saber que acertou. Vai ter a certeza de marcação da alternativa correta. Né? São atos que autorizam ou não autorizam o particular a exercer uma certa atividade. A anuência prévia, olha que bacana, a anuência prévia da administração pública, o particular deve preencher requisitos exigidos em lei, princípio da legalidade, para obter essa anuência. Negocial é a manifestação de vontade administrativa com a vontade do particular. Por isso negocial. Muita gente boa por aí já estudou direito civil, bacana, direito civil é uma matéria muito legal. E direito civil a gente tem atos negociais lá também. Tá? Negociais. Mas os atos negociais do direito civil são chamados de negócios jurídicos, onde eu tenho manifestação bilateral de vontades. Ok? Toma muito cuidado com esse conceito aqui que vem lá do direito civil, dos atos negociais, que na verdade são negócios jurídicos no direito civil, no Código Civil de 2002. E lá a gente tem manifestação bilateral de vontade. Eu tenho duas partes, por exemplo, duas partes, posso ter mais. Eu posso ter diversas partes no negócio jurídico, mas eu tenho duas partes e cada uma das partes emite uma vontade. Ok? Emite uma vontade. Mas essa situação, eu estou diante de uma isonomia. Eu tenho uma relação
uma relação horizontal e não uma relação vertical. Tá? Essa aqui é uma situação em que particulares estão no mesmo pé de igualdade. Ok? Tudo bem? Cabeça, esses atos negociais, então, são iguais aos atos negociais do direito administrativo? Negativo. Negativo. Por que que não são? Olha só. Primeiro, nos atos negociais eu não tenho negócios. Não tenho conciliação. Não tenho negociação. Ou é o que a lei estabelece, ou não vai rolar. Segunda coisa, nos negócios jurídicos, os atos negociais segundo o Código Civil de 2002, eu tenho duas partes que ambas emitem vontade. No ato negocial, eu só tenho uma vontade. E de quem é essa vontade? É a vontade da administração pública. É a vontade da administração pública. No ato negocial administrativo, eu não tenho isonomia e eu não tenho uma relação horizontal. Eu tenho aqui a supremacia do interesse público. Exatamente, do interesse público. E a minha relação, ela é vertical, ou seja, o Estado está por cima da carne seca. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então não faça confusão, não tente assimilar negócios jurídicos ou atos negociais lá do direito civil com os atos administrativos negociais aqui do direito administrativo. Não vai dar certo, eles são diferentes, com características diferentes e vai trazer prejuízo no seu conhecimento, na aquisição, na hora de firmar a informação. Então, você também aí, meu amigão, minha amigona do Periscope que está aproveitando esse trechinho da nossa aula, não faça essa comparação. Você pode até comparar para estabelecer as diferenças. Isso é bacana, porque aí você identifica muito bem as diferenças e não corre o risco de errar esse tipo de classificação. Tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos adiante para a nossa conversa de atos negociais, espécie de atos administrativos, segundo a classificação doutrinária vigente no Brasil. Bom, vocês podem me perguntar assim, cabeça, que livro que você usou para formar essa aula aí? Olha só, essa aula aqui eu trabalhei basicamente com duas obras, só duas obras que eu achei bem bacana. Na verdade, três. O curso de Direito Administrativo, não é um curso, né? O livro de Direito Administrativo do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, Direito Administrativo Descomplicado. Também usei o livro do professor Maza, um excelente livro, atualizadíssimo, show de bola, Alexandre Maza, o livro de Direito Administrativo dele, e ainda fui buscar algumas informações lá no professor Carvalhinho. Esqueci o nome completo dele, que eu chamo tanto de Carvalhinho que até esqueci. E lá eu tirei as informações para montar essa aula. Então, se você quiser, esses livros são direcionados para concurso, tá? E aí você pode ir lá e buscar as informações, reforçar isso aqui, né? Lá no site do LAC você vai pegar o seu material de apoio e você pode até reforçar essas informações, aí acrescentar mais coisas que porventura eu não tenha falado, né? Olha só, os atos negociais não se tratam de contrato, mas em si um encontro de vontade. Tem uma exceção aqui que são as concessões. As concessões, elas são verdadeiramente contratos, tá? A concessão é um contrato. É que aqui na concessão eu tenho a situação de transferência da execução de um serviço público, né? Ontem a gente conversou lá no Periscope sobre serviços públicos e a gente entrou justamente no ponto da concessão, que a concessão eu tenho uma transferência do serviço, da execução do serviço, mas não tenho a transferência da titularidade. Então um contrato, um ato negocial, que é uma exceção a toda a regra que a gente já conversou, é a concessão. Aqui sim é um contrato. Aqui sim nós temos uma contratação para a execução de serviços e aí existem duas vontades, uma influência muito forte do direito civil. Beleza, maravilha, sem
problema, né? Como diz um amigo meu, não tem problema, né, cabeça? Não, não tem problema nenhum, porque essa exceção ainda está vinculada à supremacia do interesse público. A concessão vai ser nos moldes que a administração quer que ela aconteça. Não a administração enquanto executivo, eu falo quanto o poder público. Estabelece-se uma lei dizendo quais são as características da concessão, requisitos, e aí você faz a licitação para conceder aquele serviço, tá? O requerimento não é certeza de concessão. Você faz um requerimento para uma autorização qualquer, para conseguir um habite da sua casa que você acabou de construir. Só o simples requerimento não quer dizer que você vai poder construir na casa, você vai poder morar na casa, tá? Não há imperatividade nesses atos. Porque você tem aqui uma solicitação do particular e uma conveniência e oportunidade da administração de liberar ou não aquela liberdade. Mas não há uma imposição da administração. O que existe é na lei requisitos a serem preenchidos. Uma vez preenchidos, praticamente você conseguiu essa autorização. Então, olha só. Aí, esses atos negociais, a gente pode classificá-los ainda como discricionários e como vinculados. Discricionários. A administração pode anuir ou não para uma autorização, por exemplo, de porte de arma. O porte de arma, você vai lá e preenche os requisitos do Estatuto do Desarmamento. Aí você pede um porte de arma. Existe um estudo psicológico que é feito para saber se você pode ou não portar uma arma. Se o cabeça for lá, a resposta vai ser, não, cabeça, você não pode portar arma. Por quê? Porque a administração entendeu, por conveniência e oportunidade, que este cabeçudo que vos fala não pode portar arma de fogo. Nunca pedi, mas eu tenho certeza que ia ser negado, né? O cabeça não bate muito bem, não. Então vamos lá. E os vinculados? Aqui já é diferente. Uma vez preenchidos os requisitos, a administração não pode me negar porque ela acha inoportuno ou ela acha inconveniente. Negativo. Está preenchido, vai conceder, por exemplo, a minha licença. Até o professor Alexandre Maza que dá esse exemplo. Vai me conceder a licença. Preenchi os requisitos. Não tem um caráter subjetivo, não existe margem de escolha típico do poder discricionário e de atos discricionários. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, vamos falar aqui de algumas exceções sobre essa situação, né? Olha só, via de regra os atos negociais são precários, unilaterais e discricionários, tá? Via de regra eles são precários, unilaterais e discricionários. Por que precários? Porque se a administração te autoriza a fazer alguma coisa, ela também pode suspender a hora que ela entender conveniente. Digamos que hoje a administração liberou, 200 autorizações para carrinhos de cachorro-quente ambulante nas ruas da cidade de Brasília. 200. Mas aí ela verifica que é um volume muito grande de carrinho de cachorro-quente na cidade. Ela vai lá e fala, gurizada, eu vou ter que suspender a metade dessas autorizações. Recolhem os carrinhos. Metade dos carrinhos tem que sair. Mas quem vai? Não sei. O critério é meu, sou eu que vou liquidar 100 carrinhos dos 200. E limita. Ou ela pode entender outra coisa. Falou, olha, eu dei 200, mas verifiquei que está faltando carrinho de cachorro-quente na cidade. Vou liberar mais 200. A administração tem essa discricionariedade e por isso que o ato é precário. Pode tesourar ele a qualquer momento. A concessão é uma exceção, porque ela não é ato precário. A concessão é um contrato. E ela envolve algumas centenas de milhões de reais. Por exemplo, concessão de serviço de telefonia móvel e internet 4G. Isso não é para fazer por qualquer trocado. Isso custa uma verdadeira montanha de dinheiro. E existe muito investimento do capital privado e também do capital público para que esse serviço funcione. Então, por isso que tem que ser feito um mega contrato, com prazo determinado, com investimento pré-determinado, e ele deixa de ser precário. Deixa de ser precário, tá? Exemplos de atos negociais: licença, autorização, permissão, concessão, aprovação, admissão e visto. Esses atos aqui são atos negociais. Tem mais ainda nos exemplos, olha só. Homologação, dispensa, renúncia, observação sobre os principais atos negociais: concessão, permissão e autorização. Esses aqui, concessão, vai exigir licitação, ok? Permissão, vai exigir licitação, beleza? Autorização, não tem licitação. Isso aqui é para executar serviços públicos. Daqui, de qualquer desses atos negociais, nascem os
Delegatários. E os delegatários é uma forma de descentralização da atividade administrativa. A gente bem sabe que a administração pode delegar ao particular a execução de algum serviço público e pode outorgar à administração indireta a execução de algum serviço público. Belezinha? Todos têm previsão constitucional merecedora de atenção. Justamente, concessão, permissão e autorização tem previsão constitucional, especificamente quando a gente fala de distribuição de competências para os entes da federação, lá no artigo 20 ou 24 da Constituição, e lá eu defino quem pode executar que tipo de atividade. Por exemplo, telefonia. Quem é que pode executar a telefonia? A União, mas ela pode passar para o particular. E depois, lá no artigo 175 da Constituição Federal, a gente tem lá a previsão de exploração da atividade econômica pela administração pública. Belezinha? Sussa, e vai acontecer nessas modalidades, concessão, permissão, autorização. As regras básicas sobre cada um desses atos advêm da Constituição Federal, que são, por isso que eu falo que esses atos negociais, eles merecem uma atenção mais especial. Belezinha? Agora a gente vai falar então da concessão, da permissão e da autorização, já que eu dei a dica que estava tudo previsto na Constituição da República, né? Vamos lá verificar onde é que tem isso na Constituição da República. Olha só, previsão constitucional para concessão, permissão e autorização. Artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal, já diz o seguinte: compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, serviços de telecomunicação nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, criação de um órgão regulador, leia-se Anatel, e outros aspectos institucionais. Aqui a gente já verificou que a telefonia pode ser feita por um ato negocial de autorização, concessão ou permissão para particulares. Belezinha? Sussa, tem mais. Artigo 21, inciso 12 da CF. Compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão serviços de radiodifusão sonora, som e imagens, serviços de instalação de energia elétrica, aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Compete à União ainda executar navegação aérea, aeroespacial, infraestrutura e aeroportuária. Tudo isso aqui pode ser feito por permissão, por concessão ou por autorização, são atos negociais. Olha só outro exemplo bacana aqui. Artigo 21, inciso 23 da Constituição Federal. Compete à União explorar os serviços de instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Tudo isso pode ser feito sob regime de permissão. Olha que loucura! A Constituição autoriza a execução desses serviços nucleares mediante permissão. São autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos. Na verdade, desculpe, a permissão é para autorizar a comercialização e a utilização de radioisótopos, que é o produto dessa produção aqui de cima. Pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. Então não dá para sair comprando facinho aí alguma pedrinha radioativa, né? Você tem que ter autorização para isso. Ainda sobre o regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos de meia-vida. Artigo 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições, pelas próprias constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição Federal. E aí tem aqui uma possibilidade do Estado explorar diretamente ou mediante concessão, um ato negocial, os serviços locais de gás canalizado. A titularidade da exploração do gás, desse serviço público, é do Estado, mas ele pode repassar por um ato negocial de concessão para particulares. Olha o artigo 30. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão, permissão, serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo. Ou seja, a titularidade do serviço é de quem?
do município. Mas ele pode se utilizar de atos negociais de concessão ou de permissão para que particulares executem a atividade, né? No 49, a gente ainda tem aqui, ó, apreciar atos de concessão ou renovação de concessão de emissoras de rádio e TV. A concessão de rádio e TV não é simplesmente um ato do executivo e do particular. Passa pela apreciação do Congresso Nacional. Ato negocial. Aprovar previamente alienação ou concessão de terras públicas em área superior a 2.500 hectares. A concessão dessas terras públicas, ou seja, esse ato negocial, fica sujeito à apreciação do Congresso Nacional, né? Ao 174, cooperativas a que se refere o parágrafo anterior, que se refere a 174, parágrafo 3º, com autorização ou concessão para pesquisa e lavra de recursos de jazida mineral. Essas cooperativas são cooperativas de garimpeiros. E a Constituição tenta, de alguma maneira, facilitar a vida dos garimpeiros por facilitação do trabalho em cooperativa. E aí a cooperativa pode conseguir uma autorização ou concessão de lavra, que seria mais fácil do que ficar concedendo ou autorizando para o garimpeiro individualmente. O dano pode ser até maior. O dano ambiental. Então, eu estou falando de mais exemplos de atos negociais. Artigo 175, que eu comentei com vocês, exploração de atividade econômica mediante concessão e permissão. É outro exemplo de ato negocial. Ao 176, pesquisa e lavra de recursos minerais. Aproveitamento de potenciais, que se refere ao caput do 176, que é a exploração mineral, poderão ser efetuados mediante autorização e concessão. O órgão que vai autorizar isso aqui se chama DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, se eu não me engano é isso. DNPM. Tá? Mais exemplos. Aqui, ó, potencial de energia renovável. Você vai produzir energia por ar, por água. Aqui eu tenho a renovação e da autorização ou da concessão. 188, mais um exemplo. Destinação de terras públicas devolutas será compatibilizado com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. E a alienação dessas terras por meio de concessão, né, ou a concessão, vai depender de manifestação do poder público. Outro exemplo de ato negocial. Mais um exemplo de ato negocial. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão título de domínio ou de concessão de uso. Concessão de uso, outro ato negocial. Sim, eu vou lá e faço um requerimento. Eu quero receber um lote da reforma agrária. Se você preencher todos os requisitos necessários, talvez, quem sabe, a administração te conceda um lote numa fazenda qualquer que foi desapropriada no país. Tá? Título de domínio de concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, né? Isso aqui é para garantir que, uma vez concedida a terra, ela não seja alienada logo em seguida, né? E aqui a gente tem uma coluna, na verdade 3 colunas, sobre concessão, permissão e autorização. São atos negociais extremamente importantes que a gente vai conversar nesse momento. A concessão é bilateral. Não é precária, só pessoa jurídica, licitação por concorrência, tem prazo, outorga por lei específica, predomina interesse público, exemplo, rádio e TV. Agora, olha só, permissão unilateral, é precária, pessoa física e pessoa jurídica pode pegar uma permissão, exige licitação, não necessariamente concorrência, não tem prazo, outorga por autorização legislativa, predomina o interesse público, transporte de passageiros, o táxi, por exemplo. Né? E a autorização é unilateral, é precária, pessoa física e pessoa jurídica, licitação, sem prazo, outorga, predomina o interesse privado, mesas de bar em calçada. A autorização aqui, ó, deixa eu só fazer um adendo. A autorização aqui que exige licitação é a autorização para prestar serviços públicos, tá? Para serviços públicos. Fora isso, não precisa de licitação numa autorização, por exemplo, para colocar a mesa em calçada de bar, tá? Belezinha? Sussa? Tranquilos? Vamos falar agora, então, dos atos administrativos enunciativos. A gente acabou de falar dos negociais, vamos falar dos atos administrativos enunciativos. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Preparados aí? Então, vamos lá.
Respira fundo, toma uma aguinha, ainda tem mais alguns slides para a gente conversar e a gente já vai matar essa fatura agorinha, né? Olha lá, atos administrativos enunciativos. São atos que apenas anunciam, declaram algo ou opinam sobre algo, tá? Não possuem qualquer poder decisório ou característica. Então, os atos enunciativos, eles estão enunciando. No linguajar mais simples, eles vão anunciar, vão dar publicidade, vão divulgar alguma informação. Por exemplo, edital de concurso. Aviso de edital de concurso, melhor dizendo, ou aviso de edital de licitação. São atos enunciativos, né? Não produzem por si só efeitos jurídicos. Tem exceção, né? A certidão da dívida ativa. Quando sai uma certidão de dívida ativa, filho, você está enrolado. É porque o crédito tributário foi constituído e eles vão te executar numa execução fiscal. A administração quer receber o dinheiro que lhe é devido em razão da modesta carga tributária que existe no Brasil. É dureza, né? Carga tributária aqui é violenta. Cabeça, a carga tributária quase mata a gente. Mata a gente, mata o empresário, mata até o Estado, né? O Ministério Público Federal, por exemplo, está com contenção de gastos lá. Por quê? Porque o dinheiro sumiu e eles estão tentando fatiar o máximo das despesas para eliminar despesas. Uma das grandes despesas é essa aqui, ó, a energia elétrica. Não está dando conta de pagar a energia elétrica, porque o custo ficou muito alto em razão da escassez da energia e em razão da tributação elevadíssima, né? Até a própria administração está sentindo na carne a carga tributária dela. Esses atos, portanto, enunciativos não produzem por si sós efeitos jurídicos, exceção a certidão de dívida ativa. São dependentes de outros atos com conteúdo decisório para a produção de efeito. Não contém manifestação de vontade da administração. Atos administrativos em sentido formal, porque necessariamente eles não seriam portadores da vontade da administração. Eles só estão avisando, divulgando, informando alguma coisa, opinando sobre alguma coisa. A gente tem a possibilidade de opinar, que aí entra a figura dos pareceres, né? Parte da doutrina majoritária afirma que os atos enunciativos não produzem efeito e precisam de outro ato. Uma parte minoritária entende que produz efeito, que é o caso da certidão da dívida ativa. Por que eu estou dizendo para vocês que eles não produzem efeito? Uma certidão, se não for de certidão de dívida ativa, não vai produzir efeito jurídico patrimonial nenhum. Um atestado. Atesto que o fulano ou o beltrano compareceu aqui. Atesto uma situação X. Pareceres. Eu vou emitir um parecer sobre uma regularidade de uma licitação. Ele é um parecer meramente opinativo, quase que consultivo. Ele não tem poder vinculante algum. Exceto, olha só, nos pareceres, quando a lei atribuir efeito vinculante, quando a lei atribuir efeito vinculante, aí ele vai ter efeito jurídico. Tá? Aí ele vai ter efeito jurídico. Mas é quando a lei atribuir a um parecer o efeito vinculante, de regra, não atribui. De regra, não atribui. Tá bom? Apostilas são meras anotações na borda de um ato administrativo, né? A gente tem muito a ata de registro de preço, conhecida como ARP. O que é uma ata de registro de preço? A ata de registro de preço é uma ata feita decorrente de uma licitação, geralmente um pregão, para fazer um registro de preço no mercado. Nós vamos registrar preços de monitores desse tamanho para a sala de aulas das escolas públicas do Brasil. E aí eu faço um pregão no sistema de registro de preço para saber quem é que me oferece um monitor desse pelo menor preço. E aí uma empresa fala, olha, eu ofereço por R$500. Imagina um monitor desse por R$500, né? Olha que alegria. Eu ofereço por R$500. Então tá, você ganhou, comprovou toda a documentação, você está todo em ordem e agora você assumiu o compromisso de, por 12 meses, oferecer os monitores na quantidade que eu estipulei, pelo preço que você ofereceu nesse registro de preço. Esse documento que firma esse compromisso se chama ata de registro de preço. Então, numa ata de registro de preço, eu posso, de repente, fazer assim, olha, não constou na ata de registro de preço que a borda do monitor tem que ser escura.
Não constou. Mas isso faz parte do processo de licitação, isso fez parte do objeto licitado, isso fez parte de toda a documentação, mas na ARP não consta que tem que ter essa borda preta. Né? Não tem problema nenhum. Eu não vou fazer uma nova ARP, publicar e tudo mais. Eu faço uma apostila. O que é uma apostila? Uma anotação aqui na lateral dizendo assim, ó, precisa ter margem escura. Pronto, está anotado conforme decisão, conforme documentos tais e tais, pronto, isso está apostilado. Ela não precisa ter publicidade, não precisa publicar em diário oficial, melhor dizendo, né? E não comprometer a existência do ato. Isso se chama economicidade, isso se chama reaproveitamento de atos administrativos. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos falar agora, portanto, dos atos punitivos. E esses aí é que dão dor de cabeça para muita gente que faz besteira na administração pública, né? Atos punitivos são atos que impõem alguma punição por falta praticada pelo servidor. Então, são atos que possibilitam a administração impor sanções aos seus servidores e aos administrados em geral. E aqui a gente tem o exercício do ato do poder punitivo por atos punitivos, tudo vinculado aqui, ó, poder hierárquico e poder disciplinar. Poder hierárquico e poder disciplinar. Alguns doutrinadores afirmam ser decorrente do poder de polícia. Também eu tenho do poder de polícia atos administrativos punitivos. Por quê? Porque a administração pública, no exercício de poder de polícia, ela pode punir uma pessoa. O cabeça já foi punido pela administração pública em razão do exercício do poder de polícia da administração pública. Foi um ato punitivo contra um particular, sem estar numa relação direta de administração pública. Ô Cabeça, o que você fez, Cabeça? Conta para nós. Só vou contar para vocês, tá? Já está até desligado o periscópio aqui, vocês não podem espalhar. Cabeça estava lá, dirigindo, voltando de um passeio, que o Cabeça foi levar a mãe e a família dele para passear, e aí o Cabeça olhou um radar. Aí a esposa, a chefa do Cabeça, falou assim, olha o radar. E eu respondi, eu já vi, e não tem placa dizendo qual é a velocidade, estou abaixo de 110 por hora, vou passar. E passei a 100 por hora no radar. Não existia o ato enunciativo da administração pública dizendo 80 km por hora, limite nesse trecho. Não tinha. Cabeça é meio cegueta, mas com óculos eu enxergo longe. E o Cabeça passou a 100. O limite de velocidade na estrada era 110. Resultado. Poder de polícia. Tinha um radar lá fiscalizando, Cabeça passou a 100 no local que era 80. Multa, poder punitivo da administração contra o particular. Exercício do poder de fiscalização. Aí o Cabeça pensou, vai recorrer, não tinha plaquinha dizendo que eu tinha que andar 80. Só depois caiu a ficha. O Cabeça estava no perímetro urbano. Apesar de ser uma rodovia, aquilo era perímetro urbano. E em perímetro urbano a velocidade é abaixo de 80 por hora. Não vou nem recorrer, não vou nem discutir, porque a administração exerceu corretamente o seu poder de polícia e aplicou um ato administrativo punitivo no Cabeça que rendeu 4 pontos na carteira. Eu acho que foram só 4 pontos e mais um valor que o Cabeça vai ter que pagar, que o Cabeça ainda não sabe. O que é isso? Ato administrativo punitivo exercido contra particular. Só que aí foi decorrente do exercício do poder de polícia, de fiscalização de rodovias. Eu tenho um ato administrativo punitivo decorrente do poder hierárquico e disciplinar. E aqui eu vou aplicar contra servidores ou delegatários, que são particulares, delegatários, ou contra delegatários. Quando é que eu aplico contra delegatários? Quando eu tenho um particular executando determinado serviço público. Se ele pisar na bola, eu aplico o poder disciplinar nele. Eu posso sancioná-lo por questão da concessão, ou da permissão, ou da autorização que ele tem para executar determinado serviço público. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, os atos administrativos punitivos, eles têm essa bifurcação.
Parte deles são dirigidos aos servidores ou aos particulares que prestam serviço público, que seriam os delegatários. E outra parte deles é decorrente do exercício do poder de polícia. Beleza? Ato punitivo administrativo não se equipara ao direito de punir estatal. Esse direito de punir estatal é o que vocês conversam com o professor Pedro Silas, com o professor Marciano, que aqui é o exercício do poder de condenação criminal, de persecução penal, investigação criminal, processo e julgamento na esfera penal. O poder de punir estatal a gente chama de ius persequendi. E isso não tem nada a ver com o poder punitivo da administração, de sancionar administrativamente servidores particulares que prestam serviços públicos ou, no exercício do poder de polícia, particulares exercendo suas liberdades individuais. Destinatários dos atos punitivos. Está aqui, ó, pronto, cabeça até adiantou, né? Servidores em gerais, particulares delegatários, que é o caso que eles ainda estão sujeitos ao âmbito interno da administração, e os particulares em geral, por causa do exercício do poder de polícia administrativa. Nesse caso, a aplicação é no âmbito externo. Então, olha só, quando eu falo servidores e delegatários, eu estou no âmbito interno da administração pública. Eu estou aplicando internamente o poder de punir, que é decorrente do poder hierárquico e do poder disciplinar. Aqui, nesses dois, eu tenho o exercício do poder disciplinar, e ele decorre do poder hierárquico. Belezinha? Sussa? Agora, nessa parte de baixo aqui que eu pego particulares em geral, aqui o exercício do poder de polícia. Tá bom? Sussa? Tranquilos? Exemplos: multa, interdição, destruição de coisas, isso tudo faz parte dos atos administrativos punitivos, a nossa última espécie de atos administrativos. E eu quero agora pedir muitíssimas desculpas aos meus alunos do laccursos.com.br e a vocês, bonitonas do laccursos.com.br, pela demora em disponibilizar essa aula. O Cabeça teve que mudar de cidade, teve uma série de coisas para gravar antes, eram muito prioritárias, e eu não estava conseguindo vir até Brasília com uma certa facilidade para poder gravar, tá? Então agora está gravado, me desculpem, eu preparei essa aula com muito carinho para poder, de certa forma, compensar o atraso dela. Espero que ela ainda seja muito útil para todos vocês, tá bom? E olha só, Cabeça quer te avisar agora que tem Instagram do Cabeça para seguir, tem o Facebook do Cabeça para seguir, tem o Periscope do Cabeça, que hoje a gente fez uma transmissão rapidinha de parte dessa aula, tem o canal do LAC no YouTube para você seguir, para você olhar as aulas que a gente põe lá, tem muita aula free, gratuita para você poder assistir, e agora a gente tem o www.maisadministrativo.com.br ou www.maisconstitucional.com.br, que é um site do LAC que o Cabeça coordena, e lá você vai só achar assuntos de direito constitucional e de direito administrativo, material de apoio, lista de exercício, um monte de coisa. Tem coisa free e tem coisa paga, né? Como é a política do LAC, a gente trabalha com aqueles preços populares, mas sempre disponibilizando o máximo de informação possível para a sua preparação para concurso público. Belezinha? Meu amigão, minha amigona, atos administrativos não terminou. A gente ainda vai conversar sobre a extinção de atos administrativos na próxima aula. Avalie a nossa aula. Se foi bom, dê nota boa. Se foi ruim, dê nota boa e diga por que foi ruim para a gente poder melhorar, para a gente se superar a cada novo trabalho e atender, satisfazer os seus interesses na preparação de concursos públicos. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do LAC Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do LAC Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá,
Esse curso custa 10 de 15 reais. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é a melhor preparação para o concurso da SEDUC 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.